Bem-vindo à aula 8 de CLP. Nessa aula nós vamos falar sobre temporizadores e seus modos de trabalho. Os temporizadores são dispositivos utilizados em automação elétrica onde se faz necessário comutar um contato após um tempo decorrido. Eles são amplamente utilizados na automação de máquinas e processos. São alguns exemplos que a gente pode falar de utilização de temporizadores. Por exemplo, uma partida estrela-triângulo, onde a gente comuta lá, ao iniciar a ligação, o motor inicialmente começa em estrela, depois nós comutamos ele para triângulo. Um semáforo, por exemplo, onde a gente tem a comutação dos tempos das cores verde, amarelo e vermelho, né? Uma máquina de café, onde eu posso fazer café, onde eu aperto o botãozinho e por um tempo sai o líquido lá, eu posso conseguir um café mais curto, um café mais longo, enfim. Ele é amplamente utilizado na automação. Basicamente, a gente tem 5 tipos de temporizador. O temporizador on, que é o temporizador no ligamento. O temporizador off, que é o temporizador no desligamento ou na desenergização. Um temporizador duplo, que é no ligamento e no desligamento. Temporizadores de pulso, onde eu posso produzir aí uma oscilação, né? Um pulso. Ou programadores horário. Nem todas as funções são implementadas nos CLPs comerciais. Alguns CLPs têm mais funções, outras têm menos. Mas todos têm um temporizador on, um temporizador off. E é com esses temporizadores que nós vamos trabalhar e dar ênfase hoje. O clique 02 possui 31 temporizadores, sendo que cada temporizador pode operar em 8 modos de trabalho. Um modo para temporizador de pulso e 7 modos para temporizador de fins gerais. Os modos de trabalho são: modo 0 é marcador auxiliar, modo 1, retardo na energização, modo 2, retardo na energização com reset, modo 3, retardo na desenergização com reset, modo 4, retardo na desenergização sem reset, modo 5, oscilador, modo 6, oscilador com reset e modo 7, oscilador ajustável. Os temporizadores são endereçados pelo mnemônio T, variando de T01 até T1F. Ou seja, essa nomenclatura está em hexadecimal, né? 01 até 1F, 31 temporizadores. Tá? Os temporizadores 0E e 0F funcionam como retentivos, isso é, mantém seu valor depois de uma perda de energia se a opção M estiver ativada. Olha, esse detalhe é importante, né? Por quê? Se eu vou fazer uma aplicação e acaba a energia, eu preciso saber se eu quero continuar do tempo onde eu parei ou se eu quero resetar os temporizadores. Se eu for usar temporizadores que mantêm seu valor depois da perda de energia, então eu devo utilizar os dois temporizadores, aí, o 0E e 0F, ok? Todos os demais temporizadores não são retentivos. Então, olha aí, os temporizadores que nós vamos usar, na maioria das vezes, não são retentivos, o que significa que se eu desligar a máquina, quando a energia voltar, ele volta contando do zero, né? Ele não fica com o valor armazenado, tá bom? Cada temporizador possui 6 parâmetros de configuração própria que veremos a seguir. A tabela de parâmetros no clique 02 de Edit, ela é essa aí que está sendo mostrada na tela, né? Ela tem vários campos aí, né? Um campo de modo, um campo de base de tempo, um campo de forma de resetar o temporizador, o valor atual, que é o valor que está a contagem, o set point e o número do temporizador que está sendo utilizado. Dependendo da função que a gente utiliza, alguns campos dessa tabelinha aí de parametrização vão estar disponíveis, outros campos não. O modo 0, pessoal, que é o modo de utilização como memória, a gente utiliza como se fosse uma memória virtual lá, né? Não é um modo que a gente usa com frequência. Nós vamos começar usando no modo 1. No modo 1 é um temporizador na energização sem reset. Então lá a tabela de parâmetros tem que ser configurada da seguinte forma. Eu vou aqui na abinha
do menu aqui T, de temporizador. Vou escolher aqui o meu temporizador, T01. Né? Vou escolher aqui o tipo de saída normal aqui. A função modo 1. Né? E aqui, na base de tempo, eu vou colocar 1 segundo. As outras funções, pessoal, né? O N aqui, o tipo N, quer dizer, não usado. As outras funções, ou elas estão desabilitadas, ou elas não serão usadas. Né? É legal essa tabelinha, que ela mostra aqui um diagrama de tempo que deve acontecer. Né? Ó, observando aqui esse gráfico, a gente vê que uma entrada aqui, ó, que vai receber uma borda aqui, né? Pressiono ela, uma borda de subida, né? Ó. Liguei aqui a botoeira, pressionei a botoeira, ele vai demorar aqui um tempo para acionar a saída. Como primeiro exemplo, dá para montar isso aqui, olha. Pego aqui uma botoeira na entrada I01, aciono aqui o tempo 01. É lógico que esse acionamento aqui não vai causar nenhuma ligação de saída física, né? Então eu preciso colocar aqui um contato de T01 na saída física. Dá uma pausinha no vídeo aí, faz a configuração do modo 1 e verifica aí como funciona esse modo de trabalho. Continuando então, vamos fazer o exemplo 2 aqui, ó. Modifique então, né, o exemplo 1 aí para que ele fique dessa forma. Você vai poder ver bem aí, ó. Q01 vai ser acionada no momento em que você pulsa, e apenas no momento que você pulsa ou mantém a entrada I1 aqui, né? Importante, a entrada I01 ela tem que ficar acionada durante o tempo da temporização, é o tempo mínimo da temporização, né? Ou seja, o tempo todo ela tem que ficar acionada. Se você soltar ela antes, o que vai acontecer? Você não vai executar a temporização, né? Então aqui é um botão do tipo retentivo, né? Vai ser uma entrada que vai ficar acionada o tempo todo. Se você está fazendo no simulador Android, é a mesma brincadeira, né? E você vai usar aqui um tom e as configurações são as seguintes. Em Symbol, você usa Timer On. Em Address, você põe T1. E em Value, você põe 5. Aqui você põe T1 para Address, nesse contato, e aqui a saída Q1. Dá uma pausinha no vídeo aí e monte aí para a gente brincar um pouquinho. Modo 2 de trabalho. No modo 2 de trabalho, você vai ter aqui um Timer On com reset. A diferença do modo 1 para o modo 2 é que você vai ter apenas uma função a mais, que é uma entrada para poder fazer o reset. Né? A configuração é exatamente aqui no cantinho inferior da tela de parametrização. Né? Você clica aqui no menu drop-down e aqui coloca a entrada I02. O resto não mudou nada. Né? Se você olhar, ó, aqui nessa figurinha, né, você clicar lá no simulador, você vai ver aqui o modo de trabalho é o 2, né, mas aqui, ó, aparece I02, que é quem fará o reset desse cara. Né? Aqui a configuração de tempo, que você usou aqui, mexeu aqui na base de tempo, e aqui qual é o temporizador que você está usando. Né? Então, dá um pulinho lá no simulador, usa a botoeira I1 para ligar o temporizador, né? E aí pode soltar ela depois que deu o tempo, e aí você aperta a entrada I02 para dar o reset. Você pode dar um reset antes do tempo também, né? Dá uma paradinha aí, monta esse cara lá no simulador para você entender o funcionamento. O modo 3 é o modo do TOF, né? O modo de acionamento no desligamento. A montagem é a mesma anterior, o que você vai mudar é só o modo de trabalho. Então você vai vir aqui nessa brincadeira e vai mudar aqui, ó, a função para modo 3. Você pode retirar também a entrada que está aqui, reset, que ela não vai fazer falta nenhuma. Nós não vamos usar no desligamento, porque ele não tem uma opção de reset. Né? Observando o gráfico aqui, você vai ver, ó, você habilita
né, pressiona a botoeira, imediatamente a saída é acionada, e depois que a botoeira é solta, ela vai ficar um tempo aqui, ó, em vermelhinho, um tempo ligado. Ou seja, é um temporizador no desligamento. Dá um pause no vídeo aí, faz o ladder simula, vê se você entende. Se você está usando o simulador Android, você pode também fazer, a brincadeira é a mesma, você vai usar aqui um temporizador no desligamento, um contato do temporizador no desligamento e a mesma saída IO01 aqui. Dá um pause no vídeo, dá um pulinho lá no simulador e faz a simulação. No modo 4, eu tenho o acionamento no desligamento, só que com entrada sensível à borda de descida. Né? Então agora quando eu soltar a minha botoeira, né, é que vai acontecer a temporização. Observe aqui a figurinha, olha, pressionei a botoeira, né, o sinal subiu aqui, nada aconteceu. Quando eu desliguei, soltei a botoeira, ó, a saída acionou e vai ficar aqui um tempo ligada. Então é assim, né? Esse cara vai ficar esse tempo ligado que está sendo ajustado ainda aqui no valor, né? 5 segundos, ok? Você também tem que acionar aqui a entrada, dizer qual a entrada que vai fazer o reset. Dá um pauzinho no vídeo, simula aí com o desligamento. O quinto modo é o modo de oscilador, né? No modo oscilador, você vai trocar o modo de trabalho aqui, ó, para modo 5, né? E as outras entradas aqui vão ficar desabilitadas. Dá um pulinho lá então, troca o modo de trabalho, dá um play, você vai ver que esse camarada vai ficar oscilando. No modo 6 de trabalho, eu tenho o oscilador com reset. Né? Durante a oscilação eu posso fazer um reset. Então eu vou ter que habilitar uma entrada agora para fazer o reset, né? E eu vou habilitar ele usando a entrada I1. Habilitei a entrada I1, mesma brincadeira, vou acionar o T1, contato de T1, aciono o Q1, só que isso vai se repetir ciclicamente, né? Então aqui vai ficar ligando e desligando como se fosse um pisca-pisca. Mas aí eu posso ainda entrar aqui com uma ação de reset, né? E quando acontecer aí uma borda de subida, né? Aqui ó, pressionei o botão, a saída vai ficar em 0, ok? Agora, neste exemplo, nós vamos juntar dois conceitos, o do temporizador na energização e o da bobina 7 e da bobina reset, que a gente viu na aula passada. Então, olha só, faça um diagrama ladder que ao receber um pulso de uma botoeira ligada à entrada I01, aguarde 5 segundos para acionar. E depois de acionado, permaneça assim por 3 segundos. Depois, desligue. Olha só o diagrama. Ao acionar minha botoeira aqui, ó, eu vou aguardar 5 segundos para acionar, depois vou ficar 3 segundos acionado, e aí eu vou dar uma desligar o sistema. Ou seja, dou um pulso aqui, aguardo 5 segundos, fico 3 segundos ligados e reset. Como é que a gente resolve isso? Nós vamos ter que usar a bobina 7 e a bobina reset. Então eu vou precisar aqui, ó, de uma entrada I01 e uma bobina 7. Também vou precisar usar uma memória auxiliar, ó, a M01, que vai acionar meu temporizador. Para quê? Para manter o selinho, né? Ou seja, a bobina 7 vai fazer o selinho aqui para T01. Então, olha só, se eu pegar aqui o T01 e mandar para a saída, pronto, eu tenho uma temporização de 5 segundos para ligamento na saída. Então, aí depois eu faço na outra linha. Se a saída estiver acionada, por exemplo, já decorreu 5 segundos, então eu vou acionar o segundo temporizador. Ou seja, a saída vai ficar acionada pelo tempo de T2 aqui. Então, quando o T2 for acionado, né, ó, deu o tempo de T2, aqueles 3 segundos, eu vou usar a bobina reset. Dá uma pausinha no vídeo aí, monta para a gente brincar. Então tá aí o último exercício, né? Agora eu vou usar memórias do tipo set e memórias do tipo resetter e os temporizadores que a gente aprendeu. Temporizador 1, que eu vou usar 5 segundos para manter ele ligado 5 segundos. E aqui, ó,
e um temporizador 2 aqui de 3 segundos. Eu vou criar aí um pulso, né, de 5 segundos on, 3 segundos off, e assim por diante. Então basta aqui, ó, vou acionar aqui a I1, então ó, vou acionar aqui, e aí a gente vê, ó, 5 segundos o temporizador aqui está contando, ó, né? Aí 3 segundos, temporizador 2, reseta. 5 segundos, 3 segundos, reseta. A gente pode ver esse cara lá no CLPzinho. Inicialmente o I1 está desligado, eu vou lá, ligo o I1, 5 segundos desligado, ó, e aí vai ligar. 3 segundos ligado, e aí vai desligar. Essa automação a gente usa quando eu preciso fazer aí ciclos de ligar e desligar. O pessoal usa muito em refrigeração, né? Deixa algum tempo ligado, deixa algum tempo desligado para diminuir o consumo de energia elétrica. Se você está usando o simulador Android lá no PLC Simo, também você pode fazer todas as tarefas que a gente viu aqui. Você pode montar aqui o temporizador on, você pode montar aqui o temporizador off e pode montar também aqui o exercício que a gente acabou de ver. A diferença no simulador é que você vai ter que fazer a seguinte configuração. Em Symbol você coloque aqui Timer On. Em Address você coloque T1. E Value você coloque 5. Lembre-se de que o contato aqui que vai na saída é o contato de T1. A respostinha do nosso exercício, né? Você vai montar da seguinte forma, segundo esse exemplo aqui, ó. Dá um pulinho lá, dá uma pausa no vídeo e faz a montagem aí desse exercício exemplo aí, você vai ver que é bem legal. Fica aqui um último exemplo, né? Como o simulador da PLC Simo não tem um temporizador oscilador, igual a gente viu no ladder para o clique da VEG, você pode montar um pisca-pisca, né? Então, utilizando esse diagrama aí, monta um exemplo que faz um pisca-pisca, né? Onde I1 vai fazer, é um pulsador, né? É uma chave botoeira do tipo pulsador, que você dá um pulsinho e vai ligar o sistema. E 2 é um outro pulsinho que vai desligar o sistema. Mas eu vou deixar um desafio aí para o pessoal. Aqueles que quiserem montar no clique da VEG esse exemplo aí, também é bem legal, porque tem o botãozinho liga e o botãozinho desliga. E por fim, para a gente finalizar e fazer o resumo da aula de hoje, nós vamos fazer aqui 2 perguntinhas para vocês. Primeira, o que faz um temporizador on e o que faz um temporizador off? Um temporizador on faz um atraso na continuidade da linha de instrução, um atraso no ligamento. E um temporizador off faz um atraso na continuidade da linha de instrução após a execução da linha de instrução, um atraso no desligamento. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!